Olá, tudo bem com você? Vamos servir ao Senhor mais uma vez? Nós que já viemos dessa caminhada longa aí nos últimos 15 domingos, aprendendo com os salmistas no Salmo de Romagem, né? No último domingo nós aprendemos aí no Salmo 134, o convite ao culto, à adoração ao Senhor. Nós que nessa caminhada aprendemos bastante com os salmistas, né? Que nessa ideia de peregrinos aqui na terra em direção à Canaã Celestial, devemos passar por muitas coisas, muitas dificuldades, mas sempre relembrando que o Senhor é conosco, sempre relembrando da sua graça e misericórdia em nossas vidas. A partir de hoje, nós vamos aprender um pouco mais sobre viver, continuar nessa caminhada, mas nessa caminhada nós devemos viver com alegria e satisfação. E para isso, aprenderemos com a carta de Paulo aos Filipenses, a chamada carta da alegria, né? Em que analisaremos aí todos os capítulos da carta de Paulo aos Filipenses, visando aí aprender um pouco mais sobre o que é viver de fato alegres, contentes, satisfeitos no Senhor. E essa alegria, obviamente, é uma alegria fundamentada na graça divina, fundamentada na paz que excede todo entendimento. Enquanto o mundo aí fora se desmorona, enquanto as pessoas estão desesperadas, nós nos guardamos em Cristo, nós descansamos em Cristo. E é muito bom relembrar isso. Vamos servir ao Senhor mais uma vez? Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, no qual, não vendo agora, mas crendo exultai com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Oremos mais uma vez ao Senhor, uma oração de adoração com o nosso presbítero Kevin Nunes. Oremos. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, porque mesmo sendo imerecedores, ó Pai, mesmo sendo pecadores, ó Pai, mesmo não andando, ó Pai, em seus retos caminhos, o Senhor tem tido misericórdia e graça sobre as nossas vidas. Te adoramos porque o Senhor nos livra, Pai, todos os dias. Te adoramos, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, enviou o Teu Filho unigênito para morrer na cruz por nós. Te adoramos, ó Deus, porque o Senhor, ó Pai, sustenta a Tua igreja. Te adoramos, ó Deus, porque o Senhor derrama sobre as nossas vidas
a tua alegria, ó Deus. Te adoramos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. É isso que eu te peço e já te agradeço. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Adoremos o Senhor gracioso através do hino 179, Saudação. Saudamos irmãos em Cristo, lembrando que temos visto nesses anos pelas lutas, tentações, atendidas foram nossas petições. Toda glória seja o nome do Senhor. Vinde todos entoar o seu louvor. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e os céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Um dia tão glorioso temos e ao nosso Pai agradecemos, pois é Ele quem nos dá real prazer e é fiel em nos guardar e proteger. Vinde vós, irmãos, conosco a Deus cantar, desta bênção vinde, pois participar. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e os céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Alegres todos jubilemos, a grande Salvador cantemos. Ele como filho Jesus escolheu, ricas bênçãos Ele já nos concedeu. Seja avante o nosso lema triunfal, pois seguimos na aurora celestial. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e os céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Amém. Pause o seu vídeo nesse instante, como de costume, e alguém da sua casa faça uma oração. Coloque diante de Deus aquilo que vem afligindo o seu coração, lembrando-se sempre de interceder pela vida dos seus irmãos, interceder pela vida da Igreja do Parque Veredas. Cantemos com o Ministério Louvarte. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou
autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Oh, 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 que já não há mais nada que a ele não pertença, que tudo existe graça. Cantemos sim, yeah. Que já não há mais nada que a ele não pertença, e em tudo existe graça. Cantemos sim. Oh, Louvado seja o nome do Senhor mais uma vez. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. Como dito agora há pouco na liturgia, iniciaremos a série baseada na carta aos Filipenses. Nós iremos ler os versículos 1 e 2, apenas os versículos 1 e 2. O texto que diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Oremos mais uma vez. Pai bendito, é no nome do Cristo Jesus que nós nos dirigimos a Ti neste momento, mais uma vez, a fim de suplicar da Tua misericórdia, que o Senhor fale aos nossos corações e aplique, Senhor, as Tuas verdades, as verdades perenes, ó Deus, para a transformação, para a edificação,
para a santificação do teu povo. E é no nome do Cristo Jesus que nós oramos sempre. Amém. Nós podemos aprender aqui muitas verdades nesses 4 capítulos da carta de Paulo aos Filipenses. Mas nós iremos iniciar com esses 2 versículos apenas, pois na divisão aqui da carta aos Filipenses, podemos aprender grandes verdades, somente com esses 2 versículos aqui. E a divisão do texto sagrado nos traz essa pequena porção para que nós reflitamos. Sendo assim, vamos entender um pouco mais. Mas para isso vamos aprender um pouco, antes da mensagem propriamente dita, um pouco mais do contexto. O que está acontecendo aqui? Para quem essa carta foi escrita? Quem escreveu? Qual o propósito dessa carta? Afinal de contas, é uma carta. É uma epístola. Nós vamos aprender mais sobre isso no decorrer dessa série. Mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessas informações que iremos compartilhar aqui. Nós vamos aprender aqui que Filipos era uma cidade que ficava na província romana da Macedônia, uma região que hoje faz parte ali do norte da Grécia. Em Atos capítulo 16, a partir ali do verso 12, conta como Paulo e seus companheiros levaram o evangelho àquela cidade aproximadamente no ano 50 depois de Cristo. Era chamada assim, Filipos, né? Em homenagem ao rei Filipe II, pai de um ilustre personagem da história mundial, aí, o famoso Alexandre o Grande, né? Era uma cidade próspera, né? E também colônia romana, como nós dissemos agora há pouco. Isso significava que eles, né, eram cidadãos romanos, o que lhes trazia um pouco de orgulho, conforme a gente vê lá em Atos capítulo 16, a partir ali do verso 21. Muitos dos seus cidadãos eram militares aposentados, que receberam terras como pagamento, o que também reforçava aí a presença militar romana naquela fronteira, naquela região ali, né, que dava ali uma ideia maior de presença bélica naquele local. O propósito da carta aqui, primordialmente falando, né, Paulo vai agradecer aos filipenses a oferta que lhes tinha enviado após saber da sua prisão em Roma. Né? Se a gente buscar um pouco mais, nós vamos ver esse contexto aí diluído aqui na carta. Por exemplo, aqui no versículo 1, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Né? Lá no capítulo 4, a partir do versículo de número 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também tinha antes, mas vos faltava oportunidade. Ou seja, Paulo está aqui agradecendo, né? E ele aproveita também aí para dar um relato das suas circunstâncias, encorajar os filipenses a permanecerem firmes diante da perseguição e a regozijar-se, a sentir uma alegria profunda a despeito das circunstâncias em que eles estavam vivendo. Ele aproveita também para exortá-los à humildade e unidade. Um famoso exemplo lá, né? Rogo a Evódia e a Sintique, lá no capítulo 4, né? Também recomendar Timóteo e Epafrodito à igreja, né, para, de repente, trabalhar ali na igreja, liderar a igreja que eles haviam fundado aí há 10 anos atrás. Advertir também os irmãos contra 2 perigos que estavam ali rondando a igreja em Filipos. O primeiro deles, os famosos judaizantes, aqueles legalistas, né, ou
ou também, né, os famosos libertinos entre eles. Sobre esses dois nós vamos falar um pouco mais à frente, mas já fica aqui a nossa citação aí sobre esses dois problemas que os filipenses poderiam enfrentar e que Paulo vai ali combater, não é? A partir de então, veremos como a famosa carta da alegria nos instrui sobre a alegria que os cristãos devem sentir na sua vida em comunhão com os outros e com Deus. A carta é conhecida assim porque, mais do que em qualquer outra carta, em qualquer outro escrito de Paulo, é usado o termo alegria. Paulo usa aqui 17 vezes a palavra alegria, ou seus termos correlatos, né? Os sinônimos ali de alegria. Traz como gozo, regozijo, alegria profunda, né? Sentimentos que deveriam suscitar no coração do servo de Cristo. Analisemos então a primeira divisão que o texto traz, a famosa saudação, que compreende aqui do versículo 1 e o versículo de número 2. É importante a gente ressaltar que, assim como em todas as cartas, Paulo utiliza uma forma muito comum daqueles dias, né, uma forma muito comum de escrever um documento desse tipo. As chamadas aí epístolas, né? As epístolas têm 3 elementos interessantes para a gente relembrar aqui. Era uma forma comum da época, né? Um tipo de documento, é como se fosse o nosso e-mail aqui, mas não um e-mail qualquer, um e-mail mais formal, mais direcionado para um comunicado, algo de um pouco mais relevância, apenas que informações ou um bate-papo entre amigos, né? Então, essas epístolas têm esses 3 elementos. O primeiro deles é a identificação de quem está enviando, O segundo dele é a identificação do destinatário, quem enviou e para quem essa carta estava sendo enviada. E a terceira, a famosa saudação, né? Como eles iriam saudar aí os seus destinatários. Apesar de aparecer um simples enunciado, existe aqui uma riqueza na identificação e qualificação dos servos que aparecem aqui. Não são simples servos, mas servos de Cristo Jesus. Acompanhe comigo. Quando ele inicia aqui, preste atenção, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. A qualificação de servo de Cristo já aponta para a sua autoridade, né? Quem eles eram, né? E a sua autoridade. E também não somente a autoridade, mas a sua missão e responsabilidade diante do seu Senhor. Ser um servo aqui, na linguagem judaica, era ser alguém que foi escolhido por Deus, separado para um determinado fim. Não qualquer servo, mas um escravo, alguém que estava ali disposto a viver plenamente para o seu Senhor. Paulo não usa aqui o seu título de apóstolo, costumeiramente, como a gente bem conhece, né? Como nós vamos ver em outras cartas, Paulo se apresentando como Paulo, apóstolo de Cristo e tal. Mas ele faz menção de sua autoridade utilizando apenas a palavra servo. Não qualquer servo, torno a frisar, mas o servo de Cristo. Podemos perceber que, ao se direcionar aos destinatários, né, os filipenses, ele menciona que eles, os filipenses, são santos em Cristo, que vivem em Filipos. Ao contrário de usar a palavra aos irmãos da igreja, aos santos da igreja, Paulo usa esse plural aqui com o intuito de reforçar a origem desses santos. Quem são esses santos? Santos em
Cristo. No Antigo Testamento, essa ideia de povo, nação exclusiva, era muito forte. E a igreja do Novo Testamento estava ciente dessa ideia, dessa herança. Os crentes são santos em Cristo mediante a sua união com Ele, que os reivindicou como sua propriedade, para o louvor da sua glória. É um santo em Cristo, escrevendo para santos em Cristo. Em seguida, Paulo vai destacar aqui bispos e diáconos. Preste atenção. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Ao que parece, esses líderes tiveram aqui um papel relevante no recolhimento e entrega da oferta enviada ao apóstolo. Ou ainda que aqui temos o prenúncio dos ofícios que estão surgindo em toda a igreja espalhada pela face da terra, e que estes eram separados pela congregação para um serviço específico. Há muita discussão em relação a essa citação aqui. Por que Paulo coloca bispos e diáconos, se ele já havia citado, né, os santos em Cristo de Filipos? A verdade é que há muita discussão em torno disso, mas não se sabe muita informação sobre o que exatamente ele estava querendo fazer aqui. Há quem diga que pela missão de entregar as ofertas. Há outros que diz que apenas se referia ali a funções seculares, né? Aqueles que estavam servindo secularmente. Há uma discussão aí sobre esses dois termos. Mas a bem da verdade que se ele separa esses dois aqui, é porque eles também faziam parte ali desse grupo de pessoas, né? No verso 2, nós vamos ver a famosa saudação, graça e paz. Ela não é apenas uma simples saudação, mas tem aqui contornos e conteúdos caracteristicamente cristãos. Apontam para verdades que nós vamos ver no decorrer dessa mensagem. A saudação que traz aqui, né, graça e paz, é oficialmente pronunciada sobre todos os que estão espiritualmente consagrados a Deus em Filipos, considerados como reunidos para o culto, servindo ao Senhor, em um momento em que provavelmente a carta seria lida perante toda a congregação. Então, Paulo aqui roga a bênção de Deus, cumprimentando assim eles com a graça e a paz de Deus. Então, nós vamos ver aqui que essa graça que ele levanta aqui, irmãos, que não traz apenas esse simples cumprimentar, mas preste atenção. Graça, favor imerecido de Deus, que nos perdoa mediante o sacrifício do Cristo e que nos traz a verdadeira paz. E ambas só podem vir de Deus. A graça de Deus nos traz a verdadeira paz. O apóstolo aqui, se você não percebeu ainda, preste atenção, faz referência a Cristo aqui 3 vezes. Na primeira linha do versículo 1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. Verso 2, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, qualificando a si e a Timóteo como servos de Cristo Jesus. Depois, reconhecendo como o Senhor, o seu soberano sobre tudo e sobre todos, a quem estão ligados e servem com alegria de coração. Todos aqui
o remetente e o destinatário são servos de Deus, servos do Cristo, aqueles que estão debaixo da graça e da paz do nosso Senhor. E apesar de estar preso, Paulo demonstra aqui tamanha alegria em poder se dirigir aos seus irmãos. E não somente irmãos, e não somente da boca para fora, mas ele se dirige a seus irmãos e cooperadores na obra da pregação, das boas novas de salvação. E ele vai interceder por eles, como veremos a partir dos versículos seguintes, aqui a partir do versículo 3, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Paulo dá graças a Deus pelos irmãos. Paulo louva a Deus pela vida daqueles irmãos. E aqui nós encontramos a belíssima saudação que vai apontar para um desejo que ardia em seu coração. É certo que veremos aqui, isso distribuído em toda a carta, pois ele recorrentemente vai utilizar deste recurso, relembrando da bênção de Deus, relembrando do testemunho da vida dos filipenses sobre a vida dele. E aqui, meus irmãos, cabe uma orientação, uma exortação. Paulo estava preso. Com certeza, passou por momentos de tristeza. Com certeza, passou por momentos de apuro. Com certeza, passou por momentos de desânimo. Mas uma simples oferta, um valor monetário que chega até ele, chega não apenas como cuidado, como dinheiro que ele precisava para se sustentar naquela situação toda, mas chega como uma oferta, como um cuidado, com o zelo de um irmão para com o outro. Ao se lembrar de um irmão que está passando por dificuldades, ao saberem que Paulo estava preso, os irmãos da igreja de Filipos enviam não somente a oferta, mas o cuidado fraternal. Você já parou para pensar que nós, quando apertados, afligidos pela dor e o desespero, por coisas novas, por situações complicadíssimas que nós temos vivido, não paramos para lembrar do irmão? À luz do que nós aprendemos no penúltimo domingo, no Salmo 133, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos unidos em Cristo, os irmãos que foram reunidos pelo sacrifício de Cristo. Lembre-se disso. Quando você estiver passando por um momento difícil, lembre-se que alguém pode estar ao seu lado. Por um lado, apoie o irmão. Pelo outro, deixe-se ser apoiado, deixe-se ser abraçado, procure a ajuda do irmão, procure o ombro do irmão. Chegamos então aí à conclusão, E aprendemos nesses breves versículos que Paulo escreve a servos santos, rogando-lhes a graça divina que gera a paz que excede todo entendimento. Somos servos de Cristo e isso precisa ter uma relevância maior no nosso modo de ver a vida. Precisamos urgentemente relembrar que somos escolhidos, separados por Deus. Ainda que o mundo todo esteja desmoronando, sejamos alegres e jubilosos, pois a nossa satisfação está em Cristo. Nós já vencemos as batalhas. Nós somos mais que vencedores. Nós somos plenamente satisfeitos em Cristo. E tudo que há de surgir, toda dificuldade, toda a dor, já foi vencida na cruz. Ainda que passemos por diversas
dificuldades, e vamos passar mesmo até a volta do Cristo, nós precisamos ter urgentemente em nosso coração o sentimento estampado nessa carta de alegria jubilosa, de satisfação no Cristo Jesus. Pense comigo. Nós já vencemos em Cristo Jesus. E nós podemos dizer que somos felizes, que somos alegres, porque a nossa salvação, a nossa paz foi trazida até nós mediante a graça do Cristo Jesus. Algumas breves aplicações para que reflitamos juntos. Louve a Deus por ter acesso às Sagradas Escrituras de forma tão fácil. Alguém escreveu essa carta. Alguém traduziu esse texto. Alguém se preocupou com os mínimos detalhes. Organizou em capítulos, em versículos, num livro compilado para que nós pudéssemos ter de forma fácil, tranquila, a mensagem de salvação. Louve a Deus por isso, pois uma epístola, uma carta foi escrita para que alcançasse os filipenses, o povo do passado, e chegasse até nós com a mensagem de salvação, com a mensagem de transformação de vida. Louve a Deus por ter acesso às Sagradas Escrituras. E mais, louve a Deus por você ser chamado servo de Cristo. E que esse servo tenha consciência quem é o seu Senhor. Seja grato a Deus pela graça derramada mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Seja grato a Deus pela graça derramada mediante o sacrifício. Seja grato a Deus pela paz que excede todo entendimento, ao alcançar o seu coração e transformar a sua vida. Reflita sobre isso e separe um tempo para conversar com Deus, para servir a Ele, para adorá-lo em espírito e em verdade, para se derramar diante dEle, colocando todas as suas angústias diante dEle, mas estampando no rosto um sorriso real e verdadeiro. A alegria, irmãos, que reside em nós, é a alegria baseada na graça e na paz de Jesus Cristo. Nós sabemos, irmãos, que as coisas estão malucas nesses dias. Aliás, as coisas estão malucas há muito tempo. Nós temos visto terremotos, nós temos visto tsunamis, tempestades em países tropicais. Eventos que acontecem do outro lado do mundo, explosões, pestes, gafanhotos, dores, doenças que ninguém nunca ouviu falar e têm surgido. Cataclismos que têm trazido dor e desespero a muitos. Nós não estamos falando para que você saia por aí como um tolo, sorrindo à toa, não, mas que essa alegria sua contagie as pessoas, para que elas, ao olharem você, vejam a alegria do Cristo Jesus. Veja aquilo que de fato faz o seu coração palpitar, faz o seu coração regozijar e querer cantar, adorar e servir ao seu Senhor. Não se perca em tristeza, não se deixe levar pela maré de notícias ruins, pois a maior de todas as notícias, aquela que alimenta e satisfaz o coração, foi dita, foi proclamada, anunciada na cruz do Calvário. E os seus efeitos vêm reverberando
pela história da humanidade e terá um fim. E o fim, neste glorioso dia, será o começo para nós, que o servimos e o amamos. Portanto, seja alegre em Cristo Jesus e satisfeito pelo que Ele é e pelo que Ele fez na sua vida, na minha e de muitos ainda que Ele tem por chamar. Que Deus assim nos abençoe. Oremos. Pai, em nome de Jesus, que nós oramos mais uma vez a Ti, ó Deus. Felizes, Senhor, jubilosos, ó Pai, por sermos tidos como servos Teus. Servos, ó Deus, que o Senhor trouxe à luz. Servos, Senhor, que o Senhor imprimiu a verdadeira alegria, Senhor, que é fruto da paz, que é fruto da Tua graça. E que essa alegria, Senhor, possa nos contagiar. E que possamos, Senhor, afastar a tristeza de nossas vidas. E que juntos, ó Deus, possamos celebrar a vitória do Cordeiro Jesus na cruz do Calvário. Possamos celebrar, unidos, ó Pai, a paz que excede todo entendimento. Possamos celebrar, Senhor, a unidade que o Senhor requer de nós. E que nós possamos, Senhor, lembrar uns dos outros em momentos de alegria, mas também em momentos de dor. E é no nome do Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Ó irmãos, ide em paz, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e sempre. Amém.